É muito comum que na hora de projetar uma caixa acústica, né, principalmente as dutadas ou bass reflex, ainda existem algumas dúvidas em relação ao volume e a sintonia, né? Muita gente nos manda mensagem perguntando o que acontece se manter o volume e alterar a sintonia ou Lopes, idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio. Seja muito bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência e que a gente responda os nossos seguidores. Toda segunda-feira eu coloco uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, ó, renanlopes.audio, já me segue lá, por favor. E muitas perguntas eu já respondo direto nos stories. Algumas delas eu trago pra gente responder aqui no YouTube, porque a gente tem um pouco mais de tempo e eu consigo falar com um pouco mais de detalhe aqui pra vocês. Então vamos lá, pra gente já não perder tempo, vamos pra primeira pergunta. Infelizmente eu não tô com o nome das pessoas, porque a nossa equipe deu print aqui, já nas respostas, né? Então eu acabei não conseguindo pegar o nome, então já te peço desculpa. Porventura, tua pergunta for lida aqui, coloca aqui nos comentários que foi você que mandou a pergunta, que eu vou adorar ler eles, tá? Mas uma das perguntas que me fizeram aqui foi, na hora do delay, qual transdutor eu uso como referência, no caso, para o acerto de fase? Genial, é muito importante que você entenda o seguinte, ó, o delay, ele é um recurso de atraso, né? Ou seja, a gente colocar um atraso de tempo. Então, se é um atraso de tempo, o falante de referência, ou seja, aquele que não recebe nenhum delay, nenhum tempo, é o que está mais distante do sistema, tá? No mercado do som automotivo, ficou muito enraizado a ideia de que o grave é sempre a referência. Mas é porque lá nos paredões, os graves, eles geralmente têm um túnel, né? Tem um tubo na frente do falante, que o grave está muito mais distante, então por isso que ele acaba sendo a referência. Aí a gente coloca delay nas outras vias, ou seja, um atraso nas outras vias, para que elas esperem o grave vir. Quando o som dele estiver próximo das próximas vias, elas disparam junto e acaba todo mundo, então, trabalhando em fase, né? Ou seja, trabalhando exatamente ao mesmo tempo. Agora, por exemplo, se a gente estiver falando de um porta-mala de carro, em que o grave está mais na frente ali no porta-mala e o médio está mais lá para dentro, ou como, por exemplo, num palco, em que o sub tende a ir lá na frente, as torres de delay estão penduradas um pouco mais atrás, a referência, então, é o falante mais distante e aí o sub que recebe delay, tá? Então, não existe exatamente uma regra, mas é importante que você observe o falante que está mais distante do microfone, ele que tende a ser o falante de referência. Então vamos lá, para outra próxima pergunta aqui, em que o rapaz colocou aqui, ó, o módulo consome menos colocando um alto-falante com a impedância maior? Ó, genial, é importante você entender uma coisa aqui, ó. Quando você coloca uma impedância mais alta, quer dizer que o alto-falante consome menos corrente. Se ele está consumindo menos corrente, ele tem menos potência. Então, inevitavelmente, o amplificador também consome menos potência na entrada. Mas, tenha ciente uma coisa. Se você está usando lá um alto-falante de 1000 watts a 4 ohms, tirou esse cara, colocou um alto-falante que também suporta 1000 watts a 8 ohms, se você não mexer no sistema, o fato de estar com a impedância mais alta, ele vai consumir menos corrente. Mas, se a gente considerar um falante de 4 ohms e um falante de 8, ambos para 1000 watts, a tensão aplicada no falante de 8 ohms é maior. Então, o consumo de corrente dele é menor, mas a tensão aplicada nele é maior em relação ao falante de 4 ohms, o que faz com que a resultante de potência seja igual. Então, tanto o falante de 4 ohms quanto o de 8 ohms vão receber os mesmos 1000 watts. O que muda é a corrente. Então, na entrada do amplificador, a potência vai ser a mesma. Então, para resumir, a resposta é, se você só tirar um falante de 4 ohms e botar um de 8, a potência na entrada do amplificador vai ser menor, mas ele vai tocar menos. Agora, se você ajustar a potência aplicada, a potência na entrada do amplificador é basicamente o mesmo. E, inclusive, eu já aproveito para te dizer o seguinte, ó, se você quer aprender sobre alinhamento do sistema, que foi o que eu falei lá na resposta passada, e sobre essa aplicação de potência, sobre toda essa tensão corrente, como é que se relaciona esses dados, e aprender como fazer as medições para evitar queima no seu alto-falante, a gente tem um curso 100% online, que você pode assistir aí no conforto da tua casa. É só entrar no www.estudodoaudio.com.br/alinhamento. O link está aí na descrição. Então temos uma próxima pergunta aqui, em que ele pergunta aqui, ó, o que você acha do Rio? Ele substituiu o Smart? Ó, Genio, o Rio é um software legal pra caramba, que vem de Room Equalize Wizard. É um software gratuito, você tem disponível para baixar aí gratuitamente na internet. E eu diria para você que ele é um software mais de laboratório, ou seja, ele tem muito mais recursos de medição e principalmente para quem quer fazer desenvolvimento. Inclusive, ele aceita que você pode botar uma placa traçadora de impedância, então você pode ver curva de impedância na tela dele, medição de parâmetros, e ele tem muitas outras funções que não, digamos assim, ele não é concorrente do Smart. O Smart
Smart ele é um software mais prático, interface um pouco mais bonita para o dia a dia, assim, o pessoal que quer fazer um ajuste rápido, conferir ali o delay entre o sub. Então, ou seja, o Smart é um software mais de dia a dia. O Rio é um software de desenvolvimento. Eu diria que o Rio é mais completo que o Smart. Então, ou seja, os recursos que tem no Smart tem também dentro do Rio. O Smart ele tem a vantagem de você ter suporte, né, para atendimento, mas ele é pago. Em contrapartida, o Rio ele é gratuito, mas o suporte vem da quantidade de pessoas que já estão utilizando ele por ele ser gratuito. Então o Rio ele precisa que você, de uma certa forma, vá atrás do aprendizado dele, enquanto o Smart também precisa de aprendizado, mas você tem um suporte para te dar assessoria. E eu já aproveito para dizer então que o Rio a gente também tem um treinamento 100% online, que você pode assistir no conforto da tua casa. Quer conhecer como é que funciona o Rio, se ele é um software para tua aplicação? Entre em www.estudoaudio.com.br/Rio. O link também está aí na descrição para você conhecer o software. Bem, e a nossa última pergunta aqui, então, ela fala aqui qual é a caixa de tamanhos diferentes com a mesma sintonia, qual a diferença na sonoridade. Ó, é importante que você entenda que é o seguinte, ó, o volume da caixa, o tamanho dessa caixa, ela depende muito dos parâmetros do alto-falante. É ele quem vai dizer pra gente qual é o tamanho que essa caixa vai ter, qual é o volume. A sintonia é interessante que você simule para você entender qual é o comportamento do falante, mas eu acho que é mais fácil explicar isso aqui na tela do meu computador. Vem cá. Então é o seguinte, para ficar mais fácil de você entender isso daqui, ó, eu estou rodando o Bassbox, é um software de simulação de caixas acústicas, tá? E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, eu já estou com o driver carregado aqui, que é um Sub 800, eu vou clicar aqui em Box, né? E eu vou colocar o seguinte, ó, o VAS desse falante, que é o volume equivalente, é de 185 litros, tá? Eu coloquei ele aqui e a FS é 40, eu botei também como sintonia, tá? Isso não é uma regra, eu botei só para a gente poder fazer algumas simulações aqui, certo? Então não vou considerar adulto, não vou considerar nada. Eu só vou dizer que o volume é de 185 litros para o 18 polegadas e a sintonia está em 40. Então eu vou dar um OK e vou plotar essa resposta, tá? O que é que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou duplicar isso, então o software permite que eu duplico, e agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou manter a sintonia, só que agora eu vou derrubar para metade do volume, né? Vai lá, vai dar 92,5 litros, tá? Eu vou aceitar, e na próxima eu vou colocar então o dobro do que estava lá. Então estava em 185, nós teremos aqui então 370 litros, tá? Então nós temos 370 litros. Eu vou dar OK. Então, quando eu plotar a caixa pequena, nota que ela perdeu o sub, né? Então, na região do 40 Hz ali, a gente perdeu muita energia. Já em contrapartida, a caixa grande, quando eu der um OK, ó, ela ganhou energia ali na baixa frequência. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o volume pequeno, ele perdeu o subgrave, né? A gente está mantendo a mesma sintonia para todos eles, enquanto o volume grande, ele ganhou subgrave, tá? Isso aqui a gente pode ver, então, na curva de impedância, né? Que, olha, a sintonia, o vale entre os picos está bem no meio, e a gente muda, então, o distanciamento entre os picos, mostrando se é uma caixa grande ou uma caixa pequena, né? Então a laranja é a caixa igual VAS, a amarela aqui então é a caixa pequena e a verde é a caixa grande, né? Então volumes grandes, ele tende a aproximar o pico, tá? Agora olha que interessante aqui, ó, eu vou limpar essa tela, eu vou aqui em Clean, todos os gráficos, eu vou plotar aqui a resposta que é de 180 litros, que está em 40 Hz, tá? Ou até mesmo, por exemplo, essa daqui é pequenininha. Vamos fazer uma caixa pequena, vou limpar todo mundo. Vou postar a caixa pequena e agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar na caixa pequenininha, eu vou abrir ela. Deixa eu abrir uma nova aqui, ó. Vou clicar numa nova, eu vou abrir ela. E agora, ao invés de uma sintonia em 40, eu quero que esse cara desça o monte. Então eu vou botar em 30 a sintonia. E vou dar um aceite. Quando eu ploto, ó, nota... Lá em baixão, ele até mudou um pouco, mas a gente está falando lá nos 20 Hz, o falante já receberia high pass. Mas aqui, por exemplo, ó, a verde até perdeu um pouquinho de energia, se você perceber, ó. Entendeu? Então eu tentei descer a sintonia e, na verdade, eu acabei perdendo SPL. Agora, vamos pegar a caixa que tem o VAS e a FS igual e vamos também baixar a sintonia dessa para 30 litros. Eu vou aceitar e vou plotar também. Ó, aí ela deu uma crescida lá no subgrave, certo? Nessa região aqui de alta ela perde, mas ela cresce um pouquinho lá no subgrave. Então por que eu quis mostrar aqui nesse software, que é um software de simulação, mas traz algumas realidades para a gente poder simular. Que não quer dizer que quando você baixa a sintonia da caixa, ela vai responder mais subgrave. Você viu que numa caixa pequena, a sintonia mais alta fazia a caixa até tocar um pouco mais do que a sintonia mais baixa. Em contrapartida, na caixa grande, aí sim, baixar a sintonia fez com que ela crescesse mais no subgrave. Então é importante que você tenha consciência de que
que o volume e a sintonia eles têm que caminhar junto para aquilo que você busca, né? E eu digo para aquilo que você busca porque não existe um padrão de caixa. Existe sim uma referência para uma resposta plana, mas eu sempre costumo dizer que a caixa ela é muito para o teu gosto ou para o teu uso pessoal. Que, por exemplo, se você ouve um estilo de música que tem um ganho na determinada frequência, ao invés de você equalizar esse ganho, você já pode projetar uma caixa que atenda especificamente a essa necessidade de ganho, sem que você tenha que gastar mais potência, apenas pelo ganho da própria caixa. Agora, mais uma vez, deixa eu aproveitar para dizer o seguinte, eu sei que projeto de caixa não é tão simples para eu responder tão rápido aqui no vídeo, então a gente também tem um curso online para projetista de caixa acústica, caso você queira aprender. O link também está na descrição no www.estudodoaudio.com.br/caixas e lá a gente praticamente ensina você a projetar um alto-falante do zero, como projetar as principais caixas que nós temos no mercado, fazer a simulação dela, um desenho em 3D e criar um PDF para você entregar para o seu cliente e quem sabe aí fazer uma renda extra com a comercialização do projeto. Então, vou deixar o link na descrição aí dos 3 cursos que a gente falou nesse vídeo. Caso você tenha interesse em participar, ficarei muito feliz e muito grato em te receber lá nas nossas turmas do curso online. Quero te agradecer por ter estado comigo até agora. Se tem dúvidas, coloca aqui na seção de comentários.